Olá, nesse capítulo 3 é um capítulo também teórico. Nós vamos trabalhar com variáveis aleatórias e distribuições de probabilidade. São alguns conceitos importantes que nós vamos procurar ver, porque a gente vai entendê-los melhor quando tiver os capítulos futuros, que são das práticas. Então é importante a gente saber, quando tiver aplicando esses conceitos, de onde eles estão, para que nós possamos retornar a esses capítulos e fazer referências a eles. Então, muitos conceitos que a gente vai falar aqui, eles são apenas pontuais. E a leitura do material é muito importante. Variável aleatória. Uma variável aleatória é uma função. Então, uma variável é uma função que associa um número real a cada elemento do espaço amostral. Então, uma variável aleatória é uma função matemática que associa um número real a cada elemento do espaço amostral. Então, a gente precisa de começar a entender por que a simbologia vai fazer referência a equações, a funções que associam um número real, um valor, a cada elemento do espaço amostral. Duas bolas são retiradas sucessivamente de uma urna que contém 4 bolas vermelhas e 3 pretas. Então, imagine 4 bolas vermelhas e 3 pretas, sem serem repostas. Então, elas são retiradas e são descartadas. Os resultados possíveis e os valores y de cada variável aleatória y, onde y é o número de bolas vermelhas, ou seja, os resultados possíveis e os valores y minúsculos de uma chance de acontecer, ou da variável aleatória y, onde y é o número de bolas vermelhas, são números. Se eu tirar 2 vermelhas, é 2. Se eu tirar uma vermelha e uma branca, é 1. Se eu tirar uma branca e uma vermelha, é 1. Se eu tirar 2 brancas, é 0. Então, eu represento numericamente, pelo y minúsculo, a variável aleatória y, que é a possibilidade daquele evento acontecer. Então, eu começo a matematizar ou equacionar essas possibilidades. Considere a situação simples na qual componentes estão saindo de uma linha de produção e são classificados como defeituosos ou não defeituosos. Defina a variável aleatória x. Então, a variável aleatória x, ela é teoricamente definida como letra maiúscula. 1 se o componente é apresentar defeito, e 0 se não apresentar defeito. Então, claramente, a designação 0 e 1 é arbitrária, mas bastante conveniente. Isso ficará mais claro nos próximos capítulos, como é o conceito desse capítulo 2, 3, 4 e 5. A variável aleatória na qual 0 e 1 são escolhidos para descrever os 2 valores possíveis é chamada de variável aleatória de Bernoulli. Então, ele conceituou essa parte de que eu estou tratando com uma variável aleatória e o seu valor ou sua estimativa numérica, a sua função que vai me promover valores numéricos. Se o espaço amostral contém um número finito de possibilidades ou uma sequência infinita, tanto os elementos quanto são os números inteiros, ele é chamado de espaço amostral discreto. Números inteiros, discreto, então ele é pontual. Se o espaço amostral contém um número infinito de possibilidades, igual ao número de pontos em um segmento de linha, ele é chamado de espaço amostral contínuo. Então, é muito importante esses 2 conceitos. Como a nossa área é ambiental e alguns usos são basicamente contínuos, a gente vai trabalhar mais no espaço contínuo do que no espaço discreto. Mas a gente precisa saber de alguns conceitos do discreto para entender o contínuo. Distribuição de probabilidade discreta. Então, aqui ele descreve a discreta para depois a gente descrever a contínua e trabalhar com ela. Conjunto de pares ordenados x e o seu resultado f de x, que é o y, é a função de probabilidade, função de massa de probabilidade. Ou seja, é a distribuição de probabilidade da variável discreta x, se para cada resultado possível de x. Então,
ou a distribuição de probabilidade da variável discreta, ou seja, a possibilidade de algo acontecer é o x maiúsculo. Agora, o evento dele acontecer é x. Se para cada resultado possível de x, eu tenho uma função que descreve isso. Então, essa função é maior ou igual a zero. A soma de todos os valores dessa função é igual a 1, com base nos conceitos que a gente já viu anteriormente, de somatória de probabilidades, e a probabilidade de x ser igual a y é igual a f de x. Esses conceitos são muito importantes, a gente vai vê-los bem na prática posteriormente. A função de distribuição acumulada, que é outro conceito muito importante, de uma variável aleatória x que tem distribuição de probabilidade f de x, a acumulada de x é a probabilidade do x, da estimativa ser menor ou igual a x, para todo o somatório de f de x de ter eventos menor ou igual a x, para um espaço infinito de possibilidades de x. Aí, por exemplo, ele está descrevendo o gráfico, não vamos preocupar com os valores, então ele tem os valores pontuais, ele calcula as probabilidades e aqui ele dá a acumulada. Então, a única coisa que vocês precisam entender nesse momento aqui é o conceito de acumulada. Acumulada eu tenho as probabilidades, eu tenho os valores, eu tenho as probabilidades desses valores. Agora eu vou somando cada uma dessas probabilidades. Quando eu vou somando cada uma dessas probabilidades, elas vão ficando cada vez maiores, porque é cumulativa. Esse cumulativo é exatamente aqueles valores tabelados, que vão nos dar as áreas entre as coisas. Se eu tenho as áreas entre os valores de probabilidade, eu consigo calcular todas as probabilidades. A distribuição de probabilidade contínua. Então, eu posso ter as funções que são assimétricas à esquerda, lineares, simétricas ou inversas. Então, isso aí a gente vai ver com bastante tranquilidade as mais importantes dessas aí. Esse gráfico é muito importante porque no capítulo 6 a gente vai estudar praticamente tudo que vai variar em cima disso aí. Ou seja, a probabilidade de algo acontecer é maior do que A e menor do que B. Então, pela teoria de conjuntos da soma das probabilidades, é igual ao conjunto de probabilidades de todos os eventos que podem acontecer entre A e B. É a soma dessa área, dessa curva sobre esses dois intervalos. Praticamente é a integral disso. Então, nós vamos trabalhar bastante com esses conceitos. A função f é uma função de densidade de probabilidade para a variável aleatória contínua x, definida no conjunto de números reais R. Agora, essa é a função densidade de probabilidade para uma variável contínua. Agora, eu estou trabalhando com as probabilidades contínuas. Então, a função é maior que zero. A probabilidade, a f, que é a função densidade da probabilidade, é a integral de menos infinito a mais infinito, que essa integral vai ter que dar 1, porque esses valores aqui, eles são de menos infinito a mais infinito. Eles têm um valor numérico em torno de 3 por uma questão de curva de probabilidade, porque senão fica muito insignificante os outros valores. Mas eles são, teoricamente, de menos infinito a mais infinito. Então, a probabilidade de um evento acontecer, olha esse item 3, que ele é exatamente essa curva aqui. A probabilidade de um evento x acontecer entre maior do que A e menor do que B é a integral nesse intervalo daquela função que representa a estimativa desse evento em pequenos pedaços em dx. Então, praticamente é a integral disso, mas a conclusão matemática disso foi brilhante, que nos permite calcular as probabilidades. E nós vamos ver isso na prática no capítulo 6. A função de distribuição acumulada f de x de uma variável aleatória contínua é a função de densidade, ou seja, a distribuição acumulada dessa variável com função de densidade é a somatória da integral. Então, toda vez que eu integro do infinito até aquele valor, eu tenho a função de distribuição acumulada. A acumulada de x é menor ou igual ao valor estimado possível do evento x minúsculo.
que é a integral disso. Então, toda vez que eu tiver a integral de menos infinito a mais infinito, de menos infinito a x, dessa função nesse espaço amostral, t, em pequenos pedaços, eu tenho essa função acumulada. A gente também vai construir gráficos de funções acumuladas também. Esse é o gráfico da função acumulada contínua. Ele vai somando as probabilidades até elas serem constantes. Pronto, esses são os conceitos mais importantes que a gente precisava ver nesse capítulo 3, e eles serão, de forma prática, complementados posteriormente. Muito obrigado.